Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o Jurisdiquê, o primeiro episódio do nosso podcast desenvolvido pela PRSM Advogados, um podcast que foi desenvolvido para a gente trazer para o mundo corporativo uma linguagem, através de uma linguagem simples, de uma linguagem acessível, de uma linguagem onde todos os empresários consigam compreender exatamente o que o direito pode auxiliar no dia a dia das empresas, como que essas empresas, quais cuidados que essas empresas precisam ter, o que é relevante para o dia a dia dessas empresas, né? Um suporte jurídico, qual que é a importância desse suporte jurídico para a viabilidade das operações. E nesse podcast, nesse primeiro podcast, a gente vai tratar de assuntos que estão relacionados muito ao dia a dia das empresas. E desde a criação dessas empresas, né? Como que essas empresas precisam ser, quais são os cuidados que essas empresas precisam ter para serem formadas, né? Quais são algumas coisas que podem parecer irrelevantes num primeiro momento, quando a gente não tem esse conhecimento jurídico, né? O que isso impacta lá na frente, depois do futuro das operações e até das empresas que estão já no dia a dia, né? Já estão empresas constituídas, já há mais de muito tempo. E hoje a gente traz para esse bate-papo, né, os sócios da PRSM, Alexandre Pimenta. Oi, bom dia. Samira Silveira. Bom dia. Pedro Mota. Bom dia, Marcelo. E tem também o nosso outro sócio, Álvaro Marra, não pôde estar presente aqui conosco hoje, mas também faz parte desse seleto grupo, né, dos sócios da PRSM Advogados. Está presente em espírito. Presente em espírito, exatamente. E nesse podcast, vamos começar a falar, então, o que eu vejo, assim, eu participo muito do dia a dia de várias empresas, né? Desde empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte. Sou empresário também, né, Marcelo? Sou empresário também. Aliás, todos nós somos empresários. Todos né? nós. Apesar de ter um escritório de advocacia e ser um escritório de advocacia, a PRSM não é só um escritório de advocacia. Ela é uma empresa, uma organização, com planejamentos, né, com perspectivas, com expectativas, com metas. E a gente vive muito também o dia a dia de várias operações. E algumas coisas são muito importantes. Assim, eu acredito que no começo, no primeiro momento, quando a empresa está sendo formada, né? Quando a empresa vai ser formada, a gente precisa, eu acho que é muito interessante, muito importante que seja feito um planejamento societário, né? A parte da sociedade, a constituição dessa sociedade interfere muito no dia a dia das empresas. Com certeza, claro. O que você acha que a gente pode, por exemplo, nesse primeiro momento, a partir do momento que a pessoa, vamos partir da ideia do seguinte, algumas pessoas, ou uma pessoa, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, decidiu montar uma empresa, tá? Ela vai montar uma empresa, quer abrir um negócio. Nasceu a ideia. Nasceu a ideia. Boa, Pedro, nasceu a ideia. A partir desse momento que nasceu a ideia, o que é mais importante a partir desse primeiro momento? Na prática, no Brasil, nasce a ideia e, em seguida, vai-se para a operação. Pula-se a etapa do planejamento, pula-se a etapa da formalização e vai-se direto para a operação. E aí, onde as pequenas empresas, a gente temos dados no Brasil sendo divulgados a todo tempo, de que a grande maioria delas morre antes do final do primeiro ano. Exatamente. O segmento de bares e restaurantes, se eu não me engano, é o que mais sofre com isso. Sim. Existe a ideia, existe o ímpeto, mas não existe planejamento. Então, coloca-se em operação e seja o que Deus quiser. É o que a gente sabe onde surge o problema. E daí onde a gente expõe para o nosso cliente. É necessário se planejar. Então, partimos de uma ideia, ótimo. Como é que nós vamos colocar isso em prática agora? E aí entra o planejamento societário. Como vamos constituir essa sociedade? Qual será nosso objetivo delimitado? E daqui em diante, como constituiremos o nosso capital? E daí em diante vamos trabalhar. Até porque tudo isso interfere no dia a dia dela depois, né? Com certeza. Depois de ela estar formatada, mesmo ela sendo colocada no papel, mesmo com a ideia desse planejamento, dessa sociedade formatada, tudo aquilo que for instituído a partir daquele determinado momento vai interferir necessariamente na operação das empresas. Sem dúvida. Né? A primeira coisa que se faz, temos a ideia, ok? Faça a alocação. Antes mesmo de se constituir o CNPJ. Essa alocação vai para onde? Pessoa física do sócio. Já começamos errado, certo? Contabilmente teremos alguns problemas em seguida. Não posso justificar aquele pagamento, inclusive, que não vai ser computado como uma despesa da empresa. Ora, o aluguel está em meu nome.
Começamos fazendo a famosa gambiarra, né, Alexandre? Sim, sim. Então, assim, todos os aspectos pós-Constituição são importantes. Então, não devemos pular essa etapa, né? Eu acho que o Marcelo tocou no assunto, que eu acho que Samira, que a gente pensa muito, que é o seguinte, a Samira também tem essa experiência também, viveu, né, na família dela como empresário, às vezes, que acaba, durante muitos anos, que acaba fazendo o seguinte, a pessoa tem um desejo de empreender, né, e aí empreende e depois, muitas vezes, pensa no que como vai ser formatado. Se você for olhar hoje o Brasil, se você for olhar, Pedro citou o exemplo de bares e restaurantes, mas nós podemos ir além. Se você for olhar o universo de micro e pequenas empresas, nós vamos dizer que isso compreende aí em número de empresas, não em valor de faturamento. Sim. Nós estamos aí beirando mais de 80%. Sim. Ok? E nesse aspecto, qual a realidade? A realidade é que o sujeito empreende e a partir daquele momento ele está empreendendo e depois ele pensa como é que vai ser feita a operação. E quando a gente cita esse dado de pequenas e micro e pequenas empresas, nós estamos citando também o sentido de trás para essa definição também a questão da tributação da opção pelo Simples Nacional. Nós estamos aí com a reforma aprovada, sim, ainda nós temos um período de transição muito grande ainda, mas é uma situação que o empresário também tem que pensar, porque muitas vezes isso é enlatado para ele. Quando eu digo enlatado, diz o seguinte, olha, ele contrata uma contabilidade que já apresenta essas questões todas formatadas. E aí, nenhum demérito para a contabilidade, mas nós estamos dizendo que eu acho que é algo que tem que se pensar também, né, Samira? Sim. Eu acho que, na verdade, o empresário, às vezes, ele tem a oportunidade. A oportunidade Exatamente. de criar um negócio, né, de montar um negócio. E, naquele momento, às vezes, não dá muito tempo mesmo de se planejar o negócio, né? E o que a gente mais vê no nosso escritório é aquele empresário que já começou o negócio, sim, e nos procura, né, para começar a planejar. Claro que, né, obviamente, o melhor e o mais interessante é que esse negócio seja primeiro planejado, né, projetado, o quadro societário, o contrato social, o acordo de cotistas, o regime de tributação, primeiro seja projetado, primeiro seja planejado para depois ser executado. Mas o que a gente entende e vê muito é que nem sempre isso é possível. E tudo isso, né, é definido no planejamento societário. No planejamento. Que, de acordo com o nível de operação, essa empresa vai vender para dentro do Estado, para fora do Estado. Ela vai comprar de fora do Estado, de dentro do Estado. É serviço, é indústria, né? É comércio. Claro. Porque tudo isso requer um tipo de tributação diferente. Vai impactar lá na frente, sim, na questão da tributação. Acredito que vai impactar também o tipo de contrato. Quais são os contratos que a gente pode fazer? Contratos com prestadores de serviço, contrato com mão de obra, que riscos... Qual risco? Porque muitas vezes essa pessoa, por exemplo, dependendo da modalidade de negócio, ela tem um risco operacional. Qual o risco operacional? Sim. Ela está vinculada a um único fornecedor. Né? E nós sabemos que esses contratos, pelo histórico que nós temos, eles são rompidos. Sim, né? Então, acho que tudo isso deve ser levado em consideração. Né? Isso é um risco operacional que a pessoa tem que levar em conta, dizer o seguinte, olha, eu tenho um negócio que depende de um único fornecedor. Né? Assim. Se esse fornecedor rompe, como é que fica a minha situação? Não é? E o que nós vemos muitas vezes é o seguinte, esse sujeito que não planejou, continua não planejando. Sim. E por que eu digo que ele continua não planejando? Porque ele prospera. Prosperando, ele acumula riqueza. Acumulando riqueza, ele acumula patrimônio. Acumulando patrimônio, ele acumula esse patrimônio onde? No mesmo CNPJ que ele não planejou. Da operação. Ou seja, o que começou errado, prospera no erro. E esse é um problema. E mais do que isso, né? Ele prospera e depois ele vai ter filhos. Ou seja, perpetua o erro. Ele vai perpetuar aquilo ali. Porque se isso... Agora, uma coisa que é importante no planejamento societário, a gente estava até conversando um dia desse, né, Samira? Sim. Lá no escritório, não necessariamente a pessoa que não começou planejando, ela não tem a possibilidade de planejar. Sim. A empresa já existe há muito tempo, mas ele pode fazer que sim, deve. A maioria dos nossos clientes são assim. Eles começam pela oportunidade e depois vem. Muitas vezes com o imóvel em nome da pessoa física, né? Sim. Já utilizam a empresa no imóvel da pessoa física, ou às vezes já aloca o imóvel com a pessoa física, exatamente, em nome da pessoa física, né? O patrimônio tá todo ali dentro, né,
CNPJ da empresa, então assim, ou seja, o patrimônio da empresa em nome da empresa operacional, ou seja, da empresa ali que está gerando o negócio. O patrimônio de uma vida inteira ao risco da operação. Patrimônio de pessoas físicas também, né? Continuam, né? Esses empresários continuam tendo o seu patrimônio em nome da pessoa física. Então, assim, isso acontece muito com a gente, desse empresário chegar num certo momento, né? Geralmente são aqueles mais novos, né, Alexandre? São aqueles empresários mais novos que têm uma visão maior, que chegam, opa, peraí, eu comecei a crescer. No que eu comecei a crescer, eu preciso de começar a planejar, porque senão, em algum momento, isso aqui vai sair desse rumo. Ou ele chega, né? ou ele nos procura também, muitas vezes, porque ele teve algum problema. Também. Algum tipo de problema, né? Alguma situação o levou a pensar o seguinte, existe uma outra alternativa? Eu acho que em termos de planejamento, aquele ditado, né? O uso do cachimbo faz a boca torta pode ser consertada também, né? Então, o que a Samira disse, eu acho que é muito importante, se for olhar em termos de percentual, e nós estamos aqui discutindo muito essa questão de percentual, muitas vezes, ainda que a melhor opção seja o planejamento no nascimento, sim, eu acho que a maioria dos planejamentos que nós formatamos são planejamentos que estão em crescimento, de uma empresa que está em crescimento. Né? Ou veio de um gatilho de um problema. Ou veio de um gatilho de um problema, que a maioria, exatamente. A maioria nos procura depois de ter passado um problema. Já existe a mentalidade. Hoje o empresário evoluiu muito em relação a isso. O tema está em grande evidência, né, que é o planejamento societário, o planejamento patrimonial e sucessório. Então, assim, muito empresário já conhece. Mas a maioria deles tem um problema e busca assessoria. Né? Então, a gente começa aquele trabalho, depois de anos de empresa, a gente começa da base. Como é que foi a formação societária? Primeiro ponto, contrato social constituído com o modelo da junta comercial. Exatamente. Tenho um sócio. E aí? Esse Como é que é a relação entre vocês? Esse sócio é casar. Quais são as regras da empresa? Quais são as regras, né? Filhos poderão fazer sessão na nossa empresa? Ora, eu me dou bem com você, mas talvez eu não me dê bem com o seu filho. E essa é a regra, hein? Às vezes os filhos não estão bem entre si. Às vezes os filhos. Sim. Empresas familiares, né? O que é muito comum dentro das empresas familiares. Irmãos fazem. Temos um caso que estamos, inclusive, trabalhando em cima desse caso. Irmãos, 5 irmãos. Olha o nível de problema que se pode ter no futuro. Patrimônio desses 5 irmãos, patrimônio comum, esses 5 irmãos já têm outros filhos. Eles hoje se dão bem, ok, mas divergem quanto à gestão desse patrimônio e quanto à gestão da empresa que eles têm. Ok, são 5 irmãos. Esses 5 irmãos têm filhos. A próxima geração serão de 15 primos, no mínimo. Se 5 irmãos já divergem, imagine 15 primos. Meu Deus. Olha a dificuldade. Receita do problema. Receita do problema. Sem um planejamento sucessório e sem um acordo de cotista para dizer exatamente até onde vai a atuação de cada um desses sócios, impossível. Né? E como será essa atuação? E como será? É impossível. Agora, você falou uma coisa que é super importante que eu tenho dúvida. Né? Num planejamento societário, qual a diferença que a gente pode apresentar? O planejamento patrimonial está dentro do planejamento societário? O planejamento sucessório está dentro do planejamento sucessório? Ou são 3 coisas diferentes? Como que a gente pode tratar conectados. Acho que a gente pode tratar de uma maneira geral, como um planejamento societário. É o que fazemos no escritório, né? É o que mais fazemos. Societário. É o que mais fazemos. E dentro desse planejamento, a reestruturação empresarial. O plano sucessório, né? E a parte de proteção patrimonial. Entendi. Né? Acho que dentro do societário, a gente tem essas 3 vertentes aí, né? Que nós seguimos, né? E são 3 áreas diferentes, são situações diferentes, né? Reestrutura sua empresa, e aí sim, como que está esse acordo de cotistas, como que está esse contrato social de modelão de junta, né? E depois, a gente parte também para esse ponto da proteção, né, patrimonial, dessa questão desses imóveis, que muitas vezes estão em nome da pessoa física, né? E depois temos que seguir para a parte sucessória para não termos aí no futuro problemas, garantir, né? Temos aí que continuidade da operação. Passar por um inventário, né? Gigante, moroso e custoso também, né? Que custa, né? Muito. O inventário tem uma é um custo gigante. Você tem 2 certezas com o inventário. Que custa e a outra certeza é quando termina. A gente não sabe.
Entendi. Ele é moroso e custoso. Então, assim, hoje, aquele empresário que consegue se planejar, inclusive, né, pós-morte, fazendo um planejamento sucessório, ele evita inúmeros problemas e custos para os seus herdeiros. Exato. Né? Não incomum que alguns patriarcas ou matriarcas deixem patrimônio para os filhos, mas não deixem liquidez. Então, trocar um inventário sem dinheiro no bolso é praticamente impossível. Vai se gastar com advogado, sem sombra de dúvida, custas processuais, tá? Imposto de transmissão, tá? E depois vem cartório. Então, tudo absolutamente caro. Então, qual é o primeiro ato que aquele herdeiro vai ter que fazer? Vai ter que vender uma parte do patrimônio para pagar tributos, isso, né? Para pagar cartório, para custear todo o inventário. E se isso é tratado já no planejamento societário... Isso pode ser completamente previsto através de um instrumento muito simples que vai reger tanto a transmissão de cotas e patrimônio, quanto a operação do dia a dia da empresa. A gente divide isso em 2 etapas. Na empresa, na operação, qual o papel de cada sócio? E eu digo que é praticamente impossível que se tenha uma boa relação entre sócios sem um acordo de sócios, um acordo de cotistas. Agora, também outro ponto muito importante que eu queria destacar. O mercado é muito dinâmico, né? As empresas precisam, ainda mais hoje, quanto maior a velocidade do desenvolvimento da tecnologia, né? A tecnologia, outro dia, eu escutei uma palestra em 2019, que já faz muito tempo, né? 4 anos. A tecnologia, naquela época, olha só, 2019, ali, né? Naquela época, a tecnologia dobrava a cada 2 anos. Né? Então, imagina como que é a velocidade que o mercado precisa se adaptar e as empresas todas também precisam se adaptar. Eu faço um acordo de cotista, por exemplo, em 2000, tá? Eu abri uma sociedade no ano 2000, exatamente, 23 anos depois. Eu posso refazer esse acordo de cotista. Sem dúvida. Claro, lógico. Mas contratos podem ser editados. Sim. Inclusive a melhoria do contrato social também, não só do acordo de cotistas. Né? Eu acho que o contrato é igual cabelo. Tem que cortar sempre, né? Tem as alterações, né? Sempre, as alterações. Mas ajustar a realidade. A realidade empresarial é dinâmica, não é? Então, acho que você tem que adaptar. Ela não é estática, né? Porque muitas das vezes, eu percebo isso nos empresários de uma maneira geral, eles pensam que aquela formatação ali é eterna. Né? Eu fiz aquilo ali, é um modelo pronto, é aquilo ali que eu tenho que seguir, e eu não posso nem mexer naquilo ali, porque se eu mexer naquilo ali, vai dar algum tipo de problema. Não, ele pode ter algum tipo de amparo jurídico que pode... Né? Mas dá também, um suporte para isso. Claro, não se engane também. Acho que é importante dizer, pode ser alterado? Teoricamente, sim. Ele vai ser alterado? Muitas vezes você depende dessas questões, desses conflitos, né? Sim. O que é comum nessa história toda é dizer alguém pode não assinar. Aí tem que ver a questão de quórum. E eu acho que para a gente discutir essa questão societária que a gente vem discutindo, Marcelo, eu acho que talvez seja importante também a gente abordar o piso, né? Vamos dizer assim, afinal de contas, o que é o planejamento? Né? Vamos definir qual que é a realidade que eu tenho se eu não planejar e qual que é a realidade que eu tenho se eu planejar. Esse exemplo que o Pedro deu, acho que é muito bom. A regra também é outra regra, né? O patrimônio muitas vezes é imobilizado, né? Então, o que significa? O patrimônio não é financeiro, não tem dinheiro em conta, né? Muitas vezes eu tenho patrimônio. Como suceder sem dinheiro? Né? Temos muitos clientes assim, com patrimônio todo, pergunta. Imobilizado. Eu herdei imóveis. Vender o imóvel. Como transmitir o imóvel para meu patrimônio se eu não tenho dinheiro? Essa é uma situação. Como transmitir, como usufruir desse patrimônio se eu não tenho um acordo com meu irmão? Se eu não consigo chegar num consenso com meu irmão? Eu quero vender, ele quer alugar. Né? Ou nós dois queremos vender, mas ele entende que vale X e eu entendo que vale 5X. Então temos 2 caminhos. Ou o acordo de sócio já impõe a medida que deve ser adotada, ou a dissolução. Porque se não tivermos esse patrimônio alocado dentro de uma PJ, significa que estamos em condomínio, né? Então, em condomínio, se não chegarmos na mesma conclusão, infelizmente, cada um que venda a sua parte, um para o outro, com o direito do exercício do direito de preferência, ou venda para terceiro, caso um não queira comprar do outro. Se o patrimônio já estiver alocado dentro de uma holding, por exemplo, qual a grande facilidade? O acordo de cotista já previu o que deve ser feito. Eu quero locar, eu quero vender. Está aqui. Está aqui, nós já planejamos isso.
tá? Podemos alterar? Podemos. Mas a Corte Cotista é feita para ser mudada todos os dias? Não, senão vira Assembleia. Claro. Concorda? Vira Assembleia. Entendi. Então, normalmente, o que se faz? A Corte Cotista de 20 anos. Quer alterar? Podemos alterar. Integralidade do quórum. Por quê? Hoje temos um ajuste. 60% do capital mudou de ideia amanhã. E não vai beneficiar aquele que é minoritário. O que vai acontecer? Mas eu embarquei nessa ideia porque colocamos daquela forma. Vamos mudar a regra do jogo no meio do jogo? Então, o nosso acordo cotista vai ser moldado, isso não é uma regra, tá? Vai ser moldado com o princípio de que ele pode ser alterado a cada X anos, ou pode ser revisto, né? Ou altera-se com a integralidade dos votos. Por quê? Seria, nas sociedades com número reduzido, isso é muito fácil de administrar. Sim. Agora, sociedades onde existem uma pluralidade de sócios, onde a coisa é mais complicada, temos clientes dessa forma aí, né? 8, 10 sócios, sociedades de serviço normalmente tem isso aí, hospitais, etc. E tem isso também, né? Tem aqueles sócios que participam da operação, tem aqueles sócios que são só investidores, que eles só colocam aporte de capital, mas eles também precisam estar resguardados. Precisam estar resguardados, exatamente. Feito, né? Tem várias outras... Existem instrumentos contratuais maravilhosos para isso. Isso é muito, muito bem visto no ramo imobiliário, por exemplo. Né? As SCPs, as Sociedades em Conta de Participação, são extremamente utilizadas para aqueles empresários que desejam investir de alguma forma, mas não querem o risco daquela atividade. Então, ele se transforma num sócio oculto, investe através desse instrumento, que é um contrato, embora chamado de sociedade, é um contrato de investimento, não está exposto aos riscos, porém, não tem condição de gestão. Aquele empresário que recebe o aporte de capital, o investimento, no caso, aquele sim está exposto ao risco. Aquele é o obrigado, né? Então, esse sócio ostensivo é que vai se expor, mas tem a condição de gestão. Ele quem tomar, ele que se expõe perante terceiros. Então, ele é quem tomará as decisões. Obrigado a prestar contas de acordo com o contrato de investimento. No caso, essa sociedade em conta de participação. Então, um sócio fica resguardado e o outro exposto, porém com a condição de gestão. Agora, tão importante quanto o planejamento societário, o planejamento tributário, né? Sem dúvida. Definidas as questões de como que a operação ali vai acontecer, né? Ou quais são os objetivos daquela organização, daquela empresa, daquele empreendimento, como que essa operação vai acontecer, como que a empresa precisa estar resguardada tributariamente. A gente vai falar, acredito eu, que pelo menos nos próximos 10 anos, muito sobre a questão tributária. Aprovada agora uma reforma tributária, depois de 30 anos, 35. Né, de 35 anos de trabalhos, aí, vamos dizer assim, até conseguir chegar num consenso nacional, né, dos secretários de Fazenda de todos os estados, enfim. Um acordo político gigantesco. Um acordo político gigantesco. E que ele não, né, ele é fruto de várias outras costuras que aconteceram, acredito eu, no decorrer desses últimos 30 anos. E que vai dar pano para a manga também para muita discussão daqui para frente. Deus nos acuda, Alexandre. Deus nos acuda. Lembrando que o seguinte, né, a reforma foi aprovada o texto base, e nós temos agora as matérias que serão objeto de lei complementar, que é uma outra discussão. Lembrando que a reforma demorou 35 anos, a regulamentação da reforma, que eu acho que talvez seja aí a grande questão, são os detalhes disso tudo, nós vamos ter um período longo aí também, né? Então, nós temos um período de transição que termina em 2033, se não me engano. 2033, Então, assim, nós estamos... Começando em 2026, né? Começando em 2026, então nós temos aí um período longo ainda, né? Em relação a tudo isso. Então, a regulamentação, eu acho que vai ser a grande barreira para essas situações como todas, que são os detalhes da reforma, né? Mas eu acho que isso puxa o assunto que você estava me dizendo, quer dizer o seguinte, o planejamento societário anda de mãos dadas com o planejamento tributário. Sem dúvida. Eu acho que não tem como se dizer, eu acho que estaria aí, seria uma complementação, né? Não há que falar em planejamento sucessório sem um planejamento tributário. Porque faça um planejamento sucessório bem feito, mas o planejamento tributário muitas vezes não é pensado, ele inviabiliza o planejamento sucessório. Por quê? Porque o custo. Entendi. Então não adianta nada. E o custo de se operar.
Não adianta nada se fazer um planejamento se muitas vezes ele não é executado. Por quê? Por uma questão de custo. Essa também é uma realidade que nós nos deparamos. Muitas vezes o planejamento foi feito e quando o empresário vai fazer o custo do ITBI, da transmissão dos imóveis, ele barra essa operação pelo custo. Nós estamos com casos, exatamente nesse momento, nós estamos com um caso em que está se envolvendo a questão do custo do planejamento. Que o planejamento foi executado, quer dizer, foi montado, né? E agora não foi executado por uma questão de custo. E ele foi pensado, né? Claro. E muitas vezes não conseguimos as isenções, né? Muitas vezes há um problema também, né? Que no Brasil, o que vale hoje, o Pedro Malandro já dizia, né? No Brasil até o passado, você não tem certeza sobre o passado, né? E esse é um fato. Porque é o seguinte, o planejamento, hoje nós temos uma situação e amanhã essa situação pode se modificar. Por quê? Por decisões judiciais. Porque o judiciário no Brasil legisla sobre qualquer matéria, o que causa uma insegurança jurídica absoluta em todos nós. Essa questão da isenção do ITBI, ela é muito discutida e questionada pelos nossos clientes. Porque aquele amigo que fez o planejamento societário, na hora de pagar o ITBI, conseguia isenção. E eu não. E por que não consegui? E essa é uma realidade, porque o imóvel paga-se o ITBI no local do imóvel. Só no estado de Minas Gerais são quantos municípios? Imagina. 853. Então, cada município interpreta de uma forma. Se eu tenho um imóvel em Manhuaçu, a prefeitura de Manhuaçu, o município de Manhuaçu tem um entendimento. Se eu tenho um imóvel em Guaraciaba, a prefeitura de Guaraciaba tem outro entendimento. Se eu tenho um imóvel em Montes Claros, tem outro entendimento. E assim segue-se. Segue-se o jogo. O jogo com o quê? Com a casuística, né? O município querendo arrecadar. Cada um dizendo uma situação. E a nossa situação como advogados é uma situação muito delicada, que muitas vezes é o seguinte, esse assunto é um assunto também que aparece todos os dias, né? Pô, mas o meu amigo conseguiu, por que eu não consegui? É uma pergunta muito rotineira. Isso não é óbvio? Muito rotineira. E o quanto eu vou gastar? E, infelizmente, é difícil se prever, por uma razão muito simples. Em tese, a imunidade em relação à realização de capital. O que é isso? Imóvel em nome da pessoa física, farei uma integralização desse imóvel na minha PJ, no caso de uma holding patrimonial, por exemplo. Tá? Isso é previsto na Constituição e na legislação do próprio imposto de renda, se eu não me engano. É prevista a imunidade, desde que você esteja integralizando para fins que não sejam os imobiliários, né? Então, eu posso transmitir o meu imóvel da pessoa física para a PJ, em tese, tendo a imunidade garantida, constitucionalmente, inclusive. O texto é muito claro quanto a isso. Desde que eu não esteja tratando de compra, venda, alienação e locação de imóveis, né? Se esse for o caso, em tese, eu deveria ter a imunidade, ou seja, gasto apenas com uma averbação em cartório, etc. Mas aí, o STF emitiu alguns entendimentos. STF ou STJ? Isso foi sobre o quê? Sobre a imunidade. STF. Sim, STF. O STF emitiu um entendimento alguns 2 ou 3 anos atrás. Isso foi interpretado de acordo com a conveniência de cada um dos municípios. Então, eu quero tributar sobre a diferença do valor da declaração com a diferença do valor de avaliação do imóvel pelo próprio município. Então, a gente sabe que nas declarações de imposto de renda, normalmente, esses imóveis que já vêm de mais tempo, estão lá por um valor inferior ao valor de mercado. Né? O que o município faz? Reavalia esse imóvel no momento da transmissão. Ele pega esse imóvel e traz um valor superestimado. Um outro valor. E quer cobrar sobre a diferença. E é aí que entra a dificuldade de se prever com o cliente exatamente esse valor. Então, se a gente jogar para cima, ok, então vamos partir do princípio que seremos tributados em todos os imóveis. Ok, assim nós conseguimos prever seu custo. Porque a gente tem mais ou menos o valor de avaliação, através ali mais ou menos do IPTU, se ele tiver atualizado, né? Então, a gente aplicaria aí a alíquota de transmissão em cima de todos os imóveis, fazemos esse cálculo e teremos aqui uma noção de quanto o empresário vai gastar, o cliente vai gastar. Mas temos que partir do princípio que conseguiríamos a imunidade em alguns casos. E aí, dá para prever? Dá para ter certeza? Não, não dá. Que é o país das incertezas. Né, Samir? E isso ainda aqueles municípios que têm essa legislação já regularizada. Existem ainda vários outros municípios que nem isso tem, né? Na verdade, o que acontece, eu acho que a realidade é que há uma precariedade em relação à legislação, né, dos municípios menores, né?
pela dificuldade de orçamento, pela dificuldade, inclusive, de regulamentar isso. Né? E até de profissionais preparados. Até de profissionais preparados. Né? Já enviamos requerimentos de imunidade a alguns municípios pequenos, onde a procuradoria não tinha condição de responder. Eles não sabiam sobre a matéria. Nós recebemos uma resposta absolutamente genérica, que era uma cópia do texto da lei, e que internamente brincamos. Precisamos fazer um embargo de declaração sobre isso aqui, porque não entendemos absolutamente nada do que está aqui. Assim, autorizou ou não autorizou a imunidade? Não sabemos. Vários municípios não conseguem sequer tratar do assunto. Então, assim, é um desafio. Planejamento ainda é um desafio para o advogado pela estrutura em geral, pela estrutura jurídica que se oferece em geral. A parte tributária, né? Cartórios emitem entendimentos diferentes um do outro. Quanto à documentação, muito embora isso deva ser previsto, alguns querem de uma forma ou de outra. Então, temos que nos ajustar a isso. Dá para se traçar um plano com a mais absoluta certeza de quanto tempo vai durar o meu processo de planejamento patrimonial, por exemplo? Como a maior dessas atividades? Não. Iniciaremos, passaremos por essas fases. Temos um cronograma, óbvio que temos um cronograma, mas dentro da parte burocrática, estima-se, nós nunca vamos virar para um cliente e falar assim, fase de imunidade, no ato de integralização, ok? Vamos para a prefeitura agora. Será feito em 5 dias? Claro que não. Prefeitura. Depende da resposta. Né? Infelizmente. Existe um prazo de análise. Montes Claros, por exemplo, outro dia nos pediram, se eu não me engano, 15 dias para análise. Mas esse processo durou alguns meses dentro da prefeitura. Porque burocracia, não sei por qual razão, mas foram alguns meses o prazo que deveria ser de 15 dias. Então, esbarramos nisso quanto a prazos, né? E muitas vezes o cliente pergunta exatamente isso, né, Pedro? Para fazermos, né, esse planejamento, qual o prazo, né, que a gente consegue entregar esse planejamento? E isso, né, essa é uma pergunta muito delicada de responder, porque tem situações que não dependem da gente. Temos que ser responsáveis. Eu acho que alguns advogados vão falar, não, cumpriremos esse cronograma e te entregarei seu planejamento com 6 meses. A nossa parte, com certeza, será feita em muito menos tempo que isso. Sim. Mas esbarraremos em algumas questões burocráticas que levaremos algum tempo. Vamos parar naquilo? Não vamos parar naquilo, mas levará algum tempo. Então, por responsabilidade, né? Eu acho melhor deixar isso claro, né? Esse prazo. Isso tem que ficar claro no início, desde o início. Eu acho que é importante aqui, Marcelo, você começou a falar em planejamento tributário, nós voltamos um pouco para o societário para falarmos sobre o ITBI, né? Mas é importante deixar claro também, Alexandre começou a falar da parte de tributo, o tanto que é necessário o empresário também ter essa avaliação jurídica do seu regime tributário, né, de como está sendo essa operação tributária no dia a dia da empresa. O que é possível, né, propor para ter uma redução de carga tributária, né? Entre as nossas teses, né, Alexandre? Pode ser feito, né? Exatamente. Isso tudo está dentro do nosso planejamento tributário. Então, é feito toda essa análise, né, da sua empresa na parte tributária. Né? Inclusive com regimes, às vezes até a proposição de outro regime. Sim. Né? Ou regime especial também. Ou regime especial. Porque são 3 esferas, né? A esfera municipal, igual o Pedro está falando aí, da questão do ITBI, do TCD e tal, a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera nacional, a esfera federal. Né? E, tem um entendimento de tudo isso, da complexidade de tudo isso, né? Isso tudo interfere muito na operação. Eu conheço empresários, por exemplo, que estavam, claro, começaram uma empresa pequena e a empresa foi crescendo e até chegar a estourar ali o limite do Simples Nacional. Tem o faturamento hoje, é o faturamento de 4 milhões e 800 anos, né? Uma média de 400 mil reais mês. Pega a média dos últimos 12 meses, enfim, já tem uma complexidade por si só. Aí essa ICMS a partir de 3.600. Exatamente. Então, ICMS destacado, que já começa a sufocar. O ICMS próprio, de substituição tributária, enfim. E também é interessante verificar se o Simples Nacional compensa. Exatamente o que eu ia falar. Essa é a melhor opção, dependendo da alíquota, ele não compensa. Se já estiver então, isso também é importante no planejamento. E aí, Samira, a gente tem que pensar também muitas vezes o que acontece. É o que eu falei, como a gente estava discutindo aqui no início, a questão muitas vezes ser entregue de maneira enlatada para ele. Sim. Que aí, muitas vezes, ele não consegue nem optar. Olha, está aqui o contrato social que foi feito, é Simples Nacional, está aqui a guia, você vai pagar a guia, seu regime tal. É essa que é a Boa realidade. sorte. Boa sorte, segue a vida. E essa questão de superar o limite do Simples também é uma realidade, né? Porque ainda que o empresário não tenha o devido preparo, ainda que o empresário
não tem o conhecimento do mercado, ainda que o empresário não tenha planejado, ele prospera. Porque o mercado é muito grande. Então, muitas vezes, o mercado absorve esse empresário, o mercado acolhe esse empresário. E a gente também não pode menosprezar o próprio empresário, né? O empresário também tem habilidade. É um vendedor. Com certeza. Habilidade, Né? gerir, de vender. É um businessman, ele nasceu para aquilo ali, ainda que ele não tenha essas questões, esse aparato contábil para saber se de fato a melhor opção que foi feita é aquela, jurídico para saber as consequências, muitas vezes, dos atos que ele está praticando. Então, isso tudo eu acho que tem que ser levado em consideração. E eu vou voltar num ponto, Marcelo, que eu acho que é importante a gente discutir também. Nós discutimos muitos conceitos aqui, mas eu acho que é importante a gente voltar um pouco para a base também. Dizer o seguinte, afinal de contas, por que planejar? Exato. Não é? Exatamente. Afinal de contas, ele é a pessoa que vai te perguntar o seguinte, Marcelo, Samira, Pedro, e se eu não fizer nada? Uhum. O que vai acontecer? Por que planejar? Uhum. E por que não planejar? Uhum. Essa opção aí, discutir o seguinte, nós estamos discutindo holding, planejamento sucessório, planejamento tributário. No final de contas, por que fazer isso? Qual a vantagem, né? A pergunta é sempre essa. Qual a vantagem? Qual a o que eu ganho com isso? Né? Eu acho que esse é um assunto Eu que a gente tem que resumiria uma abordar palavra, aqui. economia. Sem dúvida. Vamos falar duas palavras? Economia e segurança. E tem um outro detalhe aí, que tem a questão da vantagem do que eu ganho com isso e o que eu não perco com isso. O que eu deixo de O pagar. que eu né? deixo de pagar. O que eu deixo Que é de pagar. difícil se vislumbrar. Porque, olha só, imagina um empresário do Simples Nacional, tá? Eu estou ali no teto, eu estou faturando R$400 mil por mês, com uma perspectiva de crescimento de 30% para o ano que vem. Pô, maravilha, o negócio está voando, né? Eu sei que ano que vem eu não estarei mais no Simples. E aí, o que eu faço? Como eu faço essa transição? Qual é o momento da transição? Qual que é a melhor maneira de passar do Simples Nacional para um regime que não é do Simples Nacional? Né? Tem um lucro presumido, tem um lucro real, quais são as vantagens, quais são as características. Mas eu acho que isso também depende muito da operação, né? Mas é que nós estamos discutindo aqui agora. Depende do tamanho da empresa. Como eu usei o termo enlatado, mas é isso mesmo. O sujeito ali, ninguém discutiu com ele, ninguém disse para ele. Porque se você for conversar com o empresário, ele fala assim, mas eu não sabia que eu tinha essa opção. Exatamente. Ninguém me deu opção. Essa informação. E outra coisa, o enlatado é isso, é entregar pronto que a pessoa não tem nem condição. Abrir e tá ali, do jeito que tá. Essa situação, a regra é o contrato, o modelo e é o Simples Nacional. Porque também tem uma questão que tem que se pensar assim, em termos de custo para contabilidade, é muito mais fácil, né? Eu tenho ali uma única guia, eu tenho menos tempo de trabalho, a operação é muito mais simples para aquela pessoa. Porque a opção tributária também envolve uma certa complexidade, que depende das informações que são geradas pelo cliente. Exatamente. Ele Essa também organização muitas vezes não está dele, preparado. Exatamente. Ele não tem estrutura, Sair do Simples Nacional para o dados. lucro real envolve uma mentalidade, Uma organização uma interna. organização e uma mentalidade assim evoluída. Agora temos que nos organizar de verdade. Qualquer tipo de amadorismo tem que ser abandonado ou não conseguiremos tocar nossa empresa dentro do lucro real. Tem que acabar primeiro com a ideia de que só o Simples Nacional funciona. Só o Simples Nacional pode estar te sufocando. Só existe uma opção. Você não percebeu ainda. Né? É. Então, é possível ir para o débito e crédito? Se você já estiver no seu limite, muito provavelmente é possível. Alguns segmentos têm uma dificuldade absurda. O lojista do varejo teria uma grande, né, nas menores, né, dificuldade. Exemplos, franquias, né, as pequenas unidades de franquias. Várias delas teriam uma dificuldade imensa em sair do Simples Nacional. Mas outras atividades, por exemplo, que elas têm uma condição maior, vamos falar para o supermercadista, ir para o Simples, ir para o débito e crédito, ir para o lucro real, já é um passo. Então, o empresário tem que perder esse medo, né? Se planejar, que é o que tem que ser feito, buscar a informação e seguir adiante. Mas acho que muitas vezes esse medo vem da insegurança. E a insegurança vem da falta de conhecimento.
Exatamente. E aí, acho que a questão do planejamento também interfere muito nisso. Quando você... Lógico, gente, que um planejamento, ele não significa que aquilo tudo que vai ser planejado vai ser executado na íntegra. Mas essa é a síntese do planejamento, Mas né? pelo menos você tem uma ideia, você tem uma expectativa, você tem uma perspectiva do que pode acontecer. E dentro desses possíveis cenários, como que você vai reagir? Isso. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Esse conhecimento, vou puxar uma chave aqui para uma especialidade da Samira. Da auditoria trabalhista nesse sentido, que faz parte desse empresarial, dessa advocacia empresarial. A auditoria trabalhista, ela vai levantar toda a realidade da empresa, todo o passivo que existe ali dentro, as inconformidades que existem perante a legislação. Vai se executar exatamente tudo que está ali? Provavelmente não. Mas é importante que o empresário conheça quais são suas fragilidades, né, Samira? Sim, isso inclusive é algo que a gente pontua muito pro empresário, né? Muitas vezes nós apresentamos essa auditoria trabalhista, que nada mais é do que um checklist mesmo das rotinas, né? De departamento pessoal, recursos humanos, e justamente para buscar essas fragilidades, para tentar minimizar passivos trabalhistas, né? Hoje nós temos milhões de ações trabalhistas no Brasil, né? E o trabalho preventivo, que é esse trabalho da auditoria trabalhista, ele é justamente importante para isso. Não quer dizer que você não vai ter, né? Você vai ter a ação trabalhista de alguma forma. É muito raro o empresário hoje que não tem. Mas fazer a auditoria, checar aquela rotina ali de departamento pessoal, de recursos humanos, ele ajuda a minimizar o passivo. E muitas vezes é isso. Nossa, mas vai vir muita coisa, eu vou ter que alterar muita coisa dentro da minha empresa. Minha empresa funciona. Né? Tudo nunca funciona tive problema. bem, nunca tive problema, nunca tive uma ação trabalhista. Mas os tempos estão mudando, as coisas estão mudando. E quando fazemos auditoria trabalhista, o que queremos apresentar para o empresário é justamente isso. Essas são suas fragilidades. Exato. Esses pontos é importante você mudar. Porque isso aqui compensa. Quando você coloca na balança, e aí você percebe, essa mudança aqui eu acho que vai te trazer um valor alto, então assim, não compensa nesse momento. Mas esse ponto aqui, né, é algo simples que vamos minimizar muito passivo. Então isso é importante você alterar. Então isso a auditoria trabalhista ela pega. E aí eu acho que a Samira tocou num ponto muito importante, que é essa pergunta que é feita, tanto em todos, nós estamos dizendo aqui no planejamento sucessório, societário e agora na questão trabalhista. Por que fazer? Eu nunca tive problema. As pessoas ligam muitas vezes o planejamento à solução de um problema, né? Aquela solução daquela dor, né? E se a dor não está presente, para que resolver o problema? Não é? E a auditoria nada mais é também do que se planejar, né? Realmente aquelas formas de contratação da empresa estão corretas? Isso que eu ia te perguntar. A auditoria trabalhista consegue demonstrar para o empresário isso? Por exemplo, eu contrato o melhor PJ ou eu contrato o melhor CLT? Sim. Qual que é a melhor forma de contratação? Eu posso custoso. contratar por hora? E aí eu acho que cabe ao empresário avaliar esses pontos para ver a melhor decisão. Onde que eu tenho o menor custo, claro que ele vai olhar isso, ele vai avaliar Sempre. isso. E onde que eu tenho o menor risco também. Sim. Porque às vezes aquele baixo custo naquele determinado momento pode gerar um grande risco para aquele empresário no futuro próximo. E tem-se a cultura, né, Marcelo, de que existe a contratação via CLT e que sempre ela é a mais benéfica. Sim. E, na verdade, pós-reforma trabalhista, vamos falar aí de 2018, né, foi finalzinho de 2017, início de 2018, as relações também via pessoa jurídica, via PJ, elas também foram flexibilizadas pela Justiça do Trabalho, desde que consiga, né, fazer um planejamento e como operacionalizar essa contratação via pessoa jurídica. Né? Então, nem sempre a CLT é o melhor formato. Né? Existe a CLT, existe a pessoa jurídica, existe a contratação via SCP, que também é algo que a gente tem planejado e temos executado bastante, né, lá no escritório, essa contratação também via SCP. Então, assim, posso terceirizar qualquer parte da minha empresa, né? qualquer... E é possível isso hoje? Então, assim, todas essas questões e como contratar, o formato do seu contrato, tudo isso é analisado na auditoria trabalhista. E o Supremo Tribunal Federal tem endossado essas decisões. As decisões do Supremo hoje têm sido no sentido de que há uma liberdade de contratação. Então, hoje nós estamos vivendo uma tendência
muito diferente das tendências que se vivenciou desde a promulgação da consolidação das leis do trabalho. O ambiente hoje é um ambiente em que há uma grande oferta de alternativas para a contratação que não única e exclusivamente via contrato de trabalho CLT. Sim. Né? E outra, há também uma mudança de perspectiva do prestador de serviço. É que eu não estou usando também o termo empregado. Muitas vezes até uma mudança de status, porque eu não quero ser empregado. Eu quero ser PJ. Sim, eu quero ter uma liberdade. Eu quero ter liberdade. Isso se acentuou, inclusive, no ambiente da pandemia. Né? É muito difícil você ter uma pessoa hoje trabalhando de 8 às 18, 5 dias por semana. Né? As pessoas hoje querem ter uma alternativa para um único empregador, né? Para um único empregador. Né? E essa geração que está se formando, vamos dizer assim, né? Agora eu não sei mais qual que é o nome, Y, Z, sei lá. Enfim. Qual letra do alfabeto? Qual que é? A gente escolhe aí, eu me perdi. E aí, mas enfim, essa nova geração não está acostumada com a rigidez. Não querem. Daquele formato anterior, que era vou cumprir um horário, entrar às 8, sair às 18. É uma evolução. E hoje, o mercado tem que se adaptar, o empresário tem que se adaptar. A CLT hoje, ela permite outros tipos de contratação. Né? Então, assim, hoje, a pejotização, não. A pejotização, ela é permitida, está na CLT. Sim. O STF tanto tem na atividade meio quanto na atividade fim. Menor dúvida. Que endossam isso. O problema é como vai se operacionalizar isso e quais os setores da empresa você pode implementar. Como fiscalizar. Exatamente. Como é esse dia a dia, como é essa rotina, né? Como é o contrato. Então, tudo isso, por isso a importância de fazer realmente esse checklist geral nessa rotina né, da empresa. O seguinte, chamar copo de xícara não transforma xícara em copo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Isso quer dizer que eu digo com aquela pessoa é PJ, né? Ou tem um contrato de prestação de serviço com uma pessoa jurídica. Vamos dar o nome aos bois. E trato como funcionário. E trato como funcionário. Exatamente. Aí não vai dar certo. Aí não vai dar certo. Eu tenho horário. Vai ser reconhecido vínculo na Justiça do Trabalho. Isso que eu tô Exatamente. Então não adianta. A gente vai aqui voltar ao início da nossa conversa, que é o planejamento. Aquele sujeito que está ali empreendendo, vai ter todo mundo debaixo da asa dele? Ou seja, todos os funcionários vão ser seletistas, vão bater ponto, vão ter isso. Tá Qual o custo disso? Sobretudo agora em relação à reforma. Não é? Sobretudo em relação à reforma. Acho que dá para dar um passo até antes do planejamento. A mentalidade do empresário. Tá? A gente fizemos um tempo atrás um planejamento nesse sentido para criar uma operação de vendas através de um contrato alternativo. Né? Foi um longo trabalho. Mas o primeiro de todos, esse nosso cliente, ele não queria, não quero os meus representantes comerciais como, eu não quero como representantes da empresa direto, tá? Eu não quero como funcionários, eu não quero anotar a carteira de todos eles. O que eu faço? Você quer que a gente invente a roda. Mas eu quero cobrar como se eles fossem sim. Né, funcionários. Vamos trabalhar em cima disso? Essa mentalidade aí, que é essa chavinha que é difícil de virar. Aí é o ponto-chave. Antes de desenvolver, você está preparado para tratar seu funcionário como parceiro e não mais como funcionário? Porque copo e xícara aí não vai funcionar, meu amigo. Entende? Aí esse planejamento vai virar contra você. Por uma razão muito simples. Hoje, ele tem a carteira anotada, recolhe-se todos os tributos necessários, INSS, FGTS, está sendo depositado. Está te dando um custo? Tá. Mas, se eu transformo aquele funcionário em prestador de serviço, via PJ, terceirizado, deixo de recolher e passo transformo esse custo que eu tinha, o custo de se empregar, eu transfiro a ele vai ficar satisfeito. Beleza? Mas continuo tratando ele como funcionário. O que vai acontecer? Ele vai pegar aquele salário que ele tinha, aquela remuneração pela prestação de serviço, e vai ajuizar uma ação contra aquela empresa, reclamando o vínculo e, nesse momento, todos os recolhimentos novamente. Com um salário mais alto ainda. Então, os reflexos serão ainda maiores. Né? Então, a parte da mentalidade. Quero evoluir, quero trazer parceiros, não quero mais funcionários. Maravilhoso. Precisam ser tratados Eu acho que aquele funcionário, quando sai de lá e se transforma em dono,
E é uma coisa que eu falo muito, eu uso muito a expressão da dor do dono, né? O bolso muda, a responsabilidade muda. É ótimo. A produtividade aumenta, sem sombra de dúvida. Mas você, empresário, esteja ciente de que ele não é mais seu funcionário. Trate-o e administre aquilo como uma sociedade, uma parceria comercial. Caso contrário, a conta sai cara. E essa questão do planejamento, eu acho que a Samira abordou ali, isso é muito importante, né? Que eu acho que é isso, né? Essas histórias, né? Elas precisam de todo esse cronograma para serem contadas, né? Então, quando se falha nessa prova, quando se falha na comprovação desses requisitos, se põe em xeque esse planejamento. Eu acho que essa é a grande questão. Acho que talvez esse seja o nosso grande diferencial. Quer dizer o quê? Planeja-se, formata-se, ok? Depois executa-se. Mas o mais importante é que as coisas mudam no seu curso. Muitas vezes o empresário, ou pela não compreensão, ou ali pelo próprio dia a dia, cotidiano, que é mais fácil fazer do jeito dele, muitas vezes descarta algumas questões que são importantíssimas para esse planejamento que a Samira disse. Então, o que nós fazemos como escritório, na modalidade de clientes que nós temos, é não só criar e implementar os planejamentos, mas checar se os planejamentos estão sendo executados da maneira como deveriam. O dia a dia, né, Alexandre? O dia a dia. Porque o que acontece? Essa história, né, para se contar, para ter o álibi ali, vamos dizer assim, tem que se provar que o sujeito acordou, que vestiu aquela roupa, né, que comeu, que saiu, que ligou o carro, que parou. Porque depois você vai exigir. Parou aonde? Cadê a prova do estacionamento? Não é? Você usou. Então, isso é no planejamento. O planejamento é ter isso. Peraí, mas ele é PJ, mas não tem contrato. Me entende? Ele é PJ, mas tem aqui mensagem do WhatsApp dizendo para ele assim, são 6 horas, onde você está? Ele é PJ e não emite nota fiscal? Ele é PJ e não emite nota fiscal, não presta informações ao imposto de renda, não tem contabilidade. E é um risco até para o próprio PJ, claro. Né? É um risco para todos, mas muito maior para o empresário. Acho que a melhor analogia que a gente pode fazer sobre o que o Alexandre está falando é o seguinte, planejamento empresarial em geral, que seja o trabalhista, o tributário ou o societário, não é o projeto de uma casa. Tá? O projeto da casa está executado, construiu-se a casa, você pega o projeto, rasga e joga fora. Planejamento é rotina. Sim. Não adianta se implementar e não se fazer manutenção. E então, ele é dinâmico como a empresa, como o mercado. E aí que a assessoria vai fazer o seu papel. Exatamente. Fiscalizar realmente se o seu cliente está executando daquela forma, né? Conforme proposto, se ele está desvirtuando aquilo de alguma maneira. Então, fazer parte, assessoria preventiva, ela faz parte da rotina da empresa. Isso é inegável. E para isso temos os canais, né? Manter aquela proximidade com o cliente é absolutamente importante. Conhecer a atividade do cliente é absolutamente importante para entrar na nossa principal característica. Personalização do serviço. E essa é uma característica muito presente no PRSM. Né? Exatamente. Muito, né? Esse acompanhamento. Customização. A customização. Esse dia a dia com o cliente. A proximidade com o cliente. O entendimento de como que é a operação dele, de como que funciona. Isso é muito legal. Os americanos têm uma expressão maravilhosa para isso que eu gosto de copiar, que é tailor-made, né? Que é feito sob medida. Que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Eu acho que tudo tem que ser sob medida, né? Tudo tem que ser analisado o caso, tudo né? Tem que ser analisado. Não adianta, né? Planejamento igual um terno, né? Não adianta, você comprou na loja, mas vai ter que ajustar a calça, o paletó, aquelas coisas todas ali que são importantes. Eu acho que nós estamos chegando ao fim, eu acho que é importante a gente ter em mente o seguinte, para concluir, quero ouvir o Pedro e a Samira também, mas eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, olha, a realidade que se tem hoje no Brasil é que mais de 90% dos empresários não planejam. E aí não estou dizendo, volto a dizer, não em número de faturamento, mas em volume de empresas. E não planejar significa correr riscos. Não planejar significa aumentar os riscos que eu já corro no dia a dia. Então saber o regime tributário significa que pode doer menos no bolso. Saber se organizar societariamente significa que se eu tenho a intenção de perpetuar o negócio, eu tenho instrumentos para se fazer isso. Acontece o falecimento, e a certeza que nós temos é que todos morremos, é que esse negócio, se eu tenho sócio, se eu não tenho um acordo com o meu sócio, não sei como é que vai ser a relação do meu sócio com o meu filho, se o meu filho vai ingressar na empresa, como é que se paga? Meu filho não quer ingressar na empresa, então eu tenho que pagar aquela participação que eu tenho, né? Afinal de contas, eu só tenho um sócio, como se paga? Paga à vista? Paga parcelado? Como se avalia? Me entende? Do lado de cá, do lado desse sócio que está ali, ele quer esse filho no dia a dia? Não quer? Como é que eu tiro isso do caixa do dia a dia? Então acho que a realidade que nós temos é
planejar sobre o aspecto societário é importantíssimo para quem quer sobrevivência e perpetuidade. Planejar a questão, evitar o inventário, significa que eu posso dedicar em vida como vai ser a destinação desses bens e como vai ser a gestão desses bens. E evitar brigas familiares. Evitar brigas familiares e, sobretudo, deixar algo pronto. O grande diferencial que nós temos em relação ao planejamento sucessório é: decida em vida, enquanto você pode opinar, qual vai ser a destinação dos seus bens e como vai ser feita essa administração. Não decidir significa que você vai deixar para terceiros. Isso pode gerar conflitos. Essa que é a grande questão. Em vez de deixar uma herança, deixa um problema. Sim. E hoje nós falamos aqui de alguns planejamentos, né? Exatamente. Ainda tem muita história para contar em outra situação. Por exemplo, na parte trabalhista, deixamos de falar alguns aqui importantes, mas vamos tratar no próximo aí. Mas essa nossa história de estar ao lado, né, do empresário, para ajudá-lo nesse planejamento. É esse o nosso diferencial hoje, é o que nós acreditamos, né? Do modelo de negócio ideal, aquele que é planejado no dia a dia mesmo, acompanhado no dia a dia. Com uma finalidade: planejamento, economia. Então, poupar-se problemas, né? A ideia nem sempre é vislumbrar um ganho financeiro, mas o que se poupou. E é possível a gente consegue mostrar isso, né? O número de ações reduziu, ou seja, o planejamento funcionou, trabalhista. Estamos seguindo o plano. Saímos de 20, 30 ações anuais para 2 ou 3, positivo. Ainda tivemos 10 ou 15, mas que não prosperaram. Ou seja, temos uma estrutura por trás daquele dia a dia que permite que, ainda que o funcionário acione a empresa, estamos corretos. Não tenho nada a temer. Vamos discutir a ação. Não preciso fazer acordos absurdos todos os dias. Não tenho medo disso. Estou bem planejado. Sei que seguir a legislação e temos uma divergência e vamos discutir no Tem uma previsibilidade, né? Exato. Você tem ali pelo menos uma grande noção daquilo que pode acontecer e quais são os reflexos que essas decisões podem causar para a empresa. Isso. Para concluir, eu acho que esse foi o primeiro encontro desse podcast. Eu acho que serão muitos. A ideia nossa, quero ver o que a Samira e o Pedro pensam também, Marcelo também, mas a ideia é que a gente também traga convidados aqui para a gente debater esses temas. Quem sabe clientes. Quem sabe clientes. Eu acho que, assim, se não formos suficientemente claros, eu acho que há outros episódios aí para a gente tentar esclarecer essas questões. A ideia é aguçar em relação aos ouvintes aí, entender o tema e buscar essas informações, se possível conosco, claro, que para fazer esse tipo de planejamento. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que foi muito bom o podcast e vamos embora. É isso aí. Outros virão. Passou muito rápido. Se Deus quiser. Foi muito pouco tempo, só 1 hora. 1 hora. Foi maravilhoso. Mas foi suficiente aqui para abordarmos, né, um pouquinho de cada coisa, né? De cada passo, né, desse planejamento, seja societário, seja tributário, seja um pouquinho do trabalhista, né? Mas acho que nos próximos vamos conseguir abordar mais especificamente cada um deles. É importantíssimo a ser tratado nos próximos. Sim, que é o plano de cargos e salários. Esse é um ponto muito importante, né? Que a gente vai precisar de abordar. E esse é um ponto maior, né? O plano de cargos e salários, onde o empresário passa a conhecer sua empresa, né? E por que fazer um plano de cargos e salários? Tornando essa empresa mais atrativa, né? Os melhores profissionais. O que a empresa ganha com isso e o que o funcionário ganha também. Né? A empresa ela consegue minimizar riscos trabalhistas, ela consegue minimizar muito esse passivo trabalhista e consegue ser mais atrativa no mercado, que hoje é muito importante pela falta de mão de obra. Então, esse tema é um tema importante para abordarmos com mais calma da próxima vez. Não, né? Eu sei que a Samira aqui venceu a timidez e ela fala pouco. Eu falei pouco demais hoje, inclusive. Ontem, eu acho que... eu acho que o descanso. O Pedro ontem ela só falou 4 horas. Quase 5. 4 horas. De pé. De pé com salto. Tô morto com a minha coluna aqui. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Juris de Quê? Um podcast desenvolvido pela equipe da PRSM Advogados, com o objetivo de trazer aos empresários e empresárias um conteúdo jurídico de uma maneira muito acessível, muito simples, muito clara, muito transparente
sobre o dia a dia das empresas e como que as nossas decisões, as decisões dos empresários como um todo, podem interferir no dia a dia das nossas organizações. Confira na descrição abaixo como acessar mais conteúdo a respeito do direito empresarial.